Capítulo 3, esse desafio maravilhoso que Deus nos proporciona. A gente tem comentado coisas sobre esse texto, né? Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, ao longo de toda a semana, e vamos falar mais um pouquinho sobre ele nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu glorioso nome e mais uma vez diante da tua palavra nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, por toda o cuidado, por toda a bondade do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, por todo o cuidado de Ti, Senhor, para conosco, sabendo ainda, ó Deus, que somos imerecedores, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos feito. Por isso, Pai, aqui nessa manhã, Pai, uma manhã especial, aonde vamos partilhar ceia, aonde estamos aqui celebrando, Senhor, esse tempo, juntos, reunidos aqui, congregando neste lugar, 3 anos, que o Senhor, ó Deus, estamos aqui fazendo esse desfecho dessa celebração, que possamos nessa manhã aqui, ó Deus, ser tremendamente impactados pela Tua palavra, sermos tremendamente impactados pelo Teu Espírito, que o Senhor possa fluir aqui no nosso meio, ó Deus, com toda liberdade possível. Por isso, Pai, toca mesmo em nossos corações, toca na nossa alma, toca na nossa vida, Senhor. Fala aquilo que aprove o Teu coração, a Tua vontade, Pai, e ministra mesmo sobre a nossa vida nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Que bom nós podermos estar reunidos aqui para podermos falar mais um pouquinho. Ontem à noite o pastor Giliardi falou muita coisa importante sobre esse texto. E como Deus é bom, e esse texto, sem dúvida nenhuma, é um texto muito rico, a gente consegue extrair ainda muita coisa boa desse texto. Amém? Glória a Deus. E que bom que você está aqui nessa noite, tá? Aqueles que nos visitam, é um prazer, é uma satisfação vocês estarem conosco num dia tão especial como esse. Amém? Aonde a gente está partilhando assim dessa mesa e que você possa se alimentar e extrair, né, o melhor daquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Irmãos, esse texto, e algumas vezes vocês vão ver eu mencionando aquilo que o pastor Giliardi disse ontem, porque o livro de Eclesiastes, quando foi escrito, ele exatamente fala sobre alguns aspectos da vida. Ele aborda o sentido da vida, ele aborda a vulnerabilidade humana,
ele aborda a futilidade das coisas materiais, então, e a inconstância das emoções. Toda vez que nós nos deparamos com livros como esse, como Provérbios, Eclesiastes, o conteúdo, vocês podem perceber que nos leva para esse lado. E apesar de aqui estar sendo falado sobre o tempo, não tem nada a ver com o tempo que nós conhecemos como Kairos ou Cronos, esse tempo de horário, esse tempo de data, não tem nada a ver com esse tempo. E de cara nós podemos perceber o quanto esse texto ele é revelador, porque ele traz um aspecto da parte de Deus que a gente precisa entender isso claramente. Para Deus, irmãos, não existe foi sem querer. Para Deus não existe desculpa. Eu não queria ter feito isso. Para Deus não existe foi mal, me desculpa. Para Deus não existe essas coisas, porque Ele é perfeito. Ele é soberano, Ele é glorioso, então tudo que Ele faz, irmãos, é perfeito, Ele não volta atrás. A Bíblia diz que a palavra dEle não volta vazia. Então tudo que é dEle é perfeito, é para acontecer. Então, diferente de nós, que às vezes podemos escapar, falar, movido por emoção ou por qualquer outra coisa, a gente precisa entender, a princípio desse texto é que para Deus não existe foi mal, foi sem querer. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é sem defeito. Tanto que a nossa mente deficiente e limitada é difícil enxergar isso. É difícil entender isso, porque somos tão falhos e limitados, e entender que existe de fato esse Deus perfeito, irmãos, perfeito, que não há erro, não há falha, não há nada que Ele faça, não há uma vírgula, não há um espaço, não há nada que Ele tenha feito que seja incompleto, falível, passível de tempo, não, tudo o que Ele faz é perfeito. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente vê esse texto, quando a gente analisa essa reflexão de Salomão, irmãos, nós percebemos claramente a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. O quanto Deus age de forma intencional, o quanto Deus age de forma ativa em todas as coisas. Nós que muitas das vezes nos deparamos com essa realidade e achamos que Deus está lá, sentado no trono, serafins e querubins, meio que inerte e indiferente às coisas que estão acontecendo. E aí quando a gente se depara com uma palavra como essa, irmãos, e a gente vê que o nosso Deus, Ele não age por acaso, Ele não age por impulso, e Deus não comete deslize algum. Palavras atribuídas a mim e a você, que o tempo todo estamos nos esbarrando em dificuldades e em situações. Esse Deus perfeito, que regiu todas as coisas, que criou todas as coisas. Esse Deus que, de fato, na reflexão de Salomão, quer mostrar para a gente exatamente isso. Não existe, irmãos, não existe nada para Deus que seja, que Ele tenha feito, que Ele vá fazer, ou que Ele faz, que seja errado. Será que nós já paramos para entender isso? Quando exatamente Ele diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O pastor Giliardi falava ontem. A inconstância, quem precisa se posicionar somos nós. Porque o nosso Deus, Ele já está ali, soberano, glorioso, majestoso, conduzindo, controlando e regendo todas as coisas. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito, irmãos. Ele enviou o seu Filho, hoje nós estamos fazendo menção disso. Ele enviou o seu único Filho para que quem crer nele tenha o quê? A vida eterna. E se alguém, como o pastor Giliardi disse ontem, que precisa entender isso, discernir isso, se posicionar, sou eu. Porque Ele, irmãos, Ele já está posicionado.
Ele é o Criador de todas as coisas. A existência de tudo está nele. Então ele não depende de nada, ele não depende de mim, ele não depende de você, ele não depende de ninguém, porque ele é suficiente, ele é único. E essa é a gloriosa revelação, e essa é a boa nova para nós nesse dia. É entender que servimos a um Deus que não falha, servimos a um Deus que não faz nada pela metade, servimos a um Deus que é completo, a plenitude está nele, a plenitude é Ele. E quando a gente se depara com essa realidade, irmãos, isso é restaurador, isso traz esperança, porque não fala sobre mim e sobre você, mas fala sobre Ele. E essa é a grande revelação de Salomão para nós. É como se Salomão estivesse dizendo, como o pastor Giliardi disse ontem: ei, atende, entende. Porque há coisas que Deus está fazendo, irmãos, e independente do que eu ache, independente do que eu faça, independente do que eu pense, irmãos, Deus está fazendo e Ele vai fazer. Porque a palavra dele, vou repetir mais uma vez, não volta vazia. E insistimos, irmãos, nesse tempo, num contexto geral, queremos que Deus seja incluído na nossa vida, sendo que, na verdade, irmãos, a resposta precisa ser minha e sua. Porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Mas comigo, haja o que houver e aconteça o que acontecer, eu posso não sobreviver. Comigo, posso falhar. Comigo, eu posso paralisar. Comigo, a palavra diz o quê? Que cair é do homem. Mas até o levantar é de quem? É dele. Por isso que, irmãos, há para tudo uma ocasião certa. E quando eu leio isso, quando eu entendo isso, quando eu olho para Deus e não para mim, quando eu olho para Deus e percebo exatamente como Ele age, como Ele fala, como Ele faz, e aí eu posso de fato entender isso. Entender, irmãos, alguns aspectos de Deus que nós vamos comentar. O primeiro deles, eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Porque eu entendo e percebo que Deus não faz nada ao acaso. Para o nosso Deus não existe, vamos ver o que vai acontecer. Para o nosso Deus não existe isso. Se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, para o nosso Deus não existe. Vamos ver o que vai acontecer. Para Ele não existe isso. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. É o Criador de tudo, Ele é o regente, o controlador, que sabe tudo, conhece tudo, perfeito em tudo. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para Eclesiastes capítulo 1, que me salta aos olhos é a soberania de Deus. Porque não há nada, Ele é o Deus dos deuses, Ele está acima de todas as coisas. E se eu tenho dúvida disso, o problema é meu. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Porque quem rege todas as coisas, pastor Giliardi comentou isso ontem. Quem rege todas as coisas, não sou eu, Alex. As coisas estão acontecendo, irmãos. As coisas estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Liga a televisão. Liga a televisão.
rola o Instagram, faça qualquer coisa e você vai perceber, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus vai voltar, igreja. Eu vou repetir, Jesus vai voltar, igreja. Isso tem que ser motivo de alegria para nós. Isso tem que ser motivo, sim, de esperança, de expectativa, irmãos, na eternidade. Isso tem que arder a minha alma, tem que arder a sua alma, a expectativa da eternidade. Porque se isso não arde a minha alma, irmãos, o que nós vamos fazer aqui é crucificar a Cristo novamente. É o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11. Porque em 1 Coríntios capítulo 11 ele fala, se eu beber do sangue e comer, se eu beber do sangue e comer do pão, indignamente, eu estou crucificando a Cristo novamente. O que Cristo fez ali, irmãos, eu tenho plena certeza que não é em vão. Não é em vão que Cristo fez. Como eu também tenho certeza que a soberania de Deus não é em vão. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Muitos acham que Deus está como te mexendo num monte de fantoches. Né, pastor Giliardi? Acha que pelo domínio de Deus ele está mexendo num monte de fantoches e que a gente é igual um robozinho assim. Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou... Não, irmãos. Ele falou, ó, eu sou soberano. Eu te criei, te dou amor, provei do meu amor para contigo. Eu provei do meu amor para contigo. Usando de fato as minhas palavras, é como se Deus estivesse jogando na minha cara. Eu provei o meu amor para contigo, sabe como? Eu mandei o meu filho ir lá ser morto, derramar sangue pelo teu pecado. E aí, aquilo ali me escandaliza, aquilo ali me confronta, aquilo ali me impacta, porque ele entregou o filho dele, ele provou, ele não só me ama, como ele também prova. Ele falou, está aqui. Você está duvidando que eu te amo porque eu não faço o que você faz? Então, peraí. E aí, quando eu olho para isso, eu entendo o segundo aspecto dessa mensagem, desse texto, que me submete, que porque eu sei que Ele é soberano, irmãos, entra a segunda coisa, que é a submissão, porque eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele tem o domínio, eu sei que Ele tem o controle, então eu faço o quê? Eu me submeto. Porque aí, quando eu entendo essa soberania, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou para baixo dela, eu vou me submeter a ela, porque eu entendo que Ele é o soberano, irmãos. E talvez a maior dificuldade que o povo tenha enfrentado, o povo de Israel tenha enfrentado, revelado aqui em todo o Antigo Testamento, foi essa dificuldade, a dificuldade que eu tenho de obedecer a Deus, porque talvez ainda eu não entenda o que é a soberania dele, o quanto ele é soberano. A gente gosta muito daquele cântico, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E é isso, irmãos. A gente adora essa canção, e de fato ela é maravilhosa, mas ela nada mais do que revela exatamente a soberania dele. Porque ele pode abrir porta, ele pode fechar porta, ele pode abrir meia porta, ele pode fazer você passar por baixo. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, irmãos. Então, quando eu entendo essa soberania dele, e de fato eu acabo o quê? Me submetendo a ela. E aí eu entendo, Senhor,
Senhor, eu reconheço a sua soberania, então eu vou me submeter, e não por obrigação, eu vou me submeter, não porque eu vou receber algo em troca, mas eu vou me submeter, porque agora eu entendo, eu percebo, eu vivo o amor dele sobre mim. E não é uma troca, não é uma barganha. Ah, eu vou lá porque eu tenho que ir. Isso não existe para Deus. Eu vou lá porque eu tenho que fazer. Isso não existe para Deus, irmãos. Ontem nós falávamos aqui com o Ministério de Louvor. Uma pergunta, uma reflexão sobre quem pode adorar a Deus. Quem pode adorar a Deus? O salmista revela: aquele que é puro de mão e limpo de coração pode estar diante da presença dele. E quem está, irmãos, puro de coração, limpo de mãos e puro de coração, é exatamente esses que estão dispostos a se submeter. E é uma submissão, irmãos, extremamente, sim, racional. Pastor Giliardi falava ontem: Pastor Alex, seu sonho é estar aqui. Alô, seu sonho é ficar 1 hora parado aqui. Pastor Giliardi falava isso. Eu não fiquei realmente lá sonhando a noite toda, pensando: nossa, é meu sonho estar ali. Né, Pastor Giliardi? A única coisa que a gente tem sonhado, irmãos, o esforço é: Senhor, eu sonho em fazer a tua vontade. Só que a vontade de Deus, como o pastor Giliardi também disse ontem, ela não tem nada a ver com a nossa vontade. Pastor Giliardi foi até um gentleman ontem ao falar que, na maioria das vezes, mas se a gente parar para analisar, né, pastor? Não é hora nenhuma. Quando a gente para perceber, irmãos, que Ele é soberano. E se eu me submeto, irmãos, tem algo que é gerado no nosso coração. Quando eu entendo que Ele é soberano, automaticamente, se eu entendo que aquela casa é segura, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ir para dentro dela. Não é isso? Se eu entendo que aqui é um lugar seguro, inabalável, forte, resistente, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer vir para dentro desse lugar. Quem aqui não quer um lugar seguro, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz? Então eu me submeto. E quando eu estou nesse lugar, irmãos, algo dentro de mim acontece, que é a confiança. Porque jamais eu e você vamos nos submeter a algo se a gente não tiver confiança. E aí quando eu olho para esse texto, quando eu vejo essas palavras de Salomão, que há um tempo de rir, há o tempo de chorar, há o tempo de jogar pedra, e há o tempo de ajuntar pedra. E aí eu entendo que para fazer isso eu preciso ter confiança. Porque provavelmente a gente vai jogar pedra. E sem confiança, sem submissão, sem entender a soberania, a gente vai largar as pedras para lá. E aí, como o pastor Giliardi disse, no tempo de recolher, eu estou tão perdido, eu não sei para onde ir. E Deus está lá, irmãos, regendo, controlando, provendo, livrando, protegendo. E a gente está assim, não sei para onde eu vou, perdido. E Deus está provendo, irmãos. O que Deus quer gerar em mim e em você não é só a saúde. O que Deus quer gerar em mim e em você não é só o livramento do acidente. Irmãos, é tempo de despertarmos que o que Deus quer gerar em mim e em você é confiança, é certeza, é esperança. Não nesse mundo, não nesse tempo, mas na eternidade, na glória, no poder dEle, na majestade dEle. Porque só aí a gente vai conseguir desfrutar disso aqui. A terra para o crente tem estado tão ruim, irmãos.
E vai ficar pior ainda, essa é a realidade. Porque a gente ainda não conseguiu entender isso. Porque jamais, jamais, jamais o meu coração pode confiar em algo aqui, terreno natural. A minha confiança tem que estar no Senhor. A minha esperança tem que estar no Senhor. Porque tem hora que eu olho para a Vanessa e falo, Senhor da glória. E tem hora que ela olha para mim e fala, meu Deus, Senhor, vai e ora. Eu não estou aguentando mais. Não é assim, irmãos? Estou mentindo? Estou mentindo? Não adianta a gente não. Que tem hora que você fala assim, não está dando mais, eu não estou aguentando. E a gente fica, não, meu casamento é perfeito, Irmãos, para com isso. Que tem hora, irmãos, que não está dando, então a minha esperança ela tem que vir dos céus. Não é da Vanesca. Eu amo, é minha esposa, vivo por ela, morro por ela, mas não é ela! A minha esperança não é ela, não é o meu trabalho, a minha esperança não é. E pasmem, irmãos, a minha esperança também não é a igreja. A minha esperança é Deus. Ela tem que ser Deus. Né, pastor? Isso aqui, irmãos, é glorioso, é propósito, é missão de Deus. É exatamente a prática do evangelho que nós estamos fazendo. Mas igreja não salva ninguém. Se salvasse, irmãos, a humanidade já estava salva. Essa que é a grande realidade. Por isso, eu preciso entender, irmãos, que eu preciso confiar. A questão é que para confiar eu preciso entender a soberania. Eu preciso me submeter. Quem aqui já foi ou já se sentiu decepcionado e frustrado com alguma coisa? Óbvio que todo mundo. Óbvio que todo mundo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmão, se alguém que não pode, nunca vai me decepcionar é Deus. Ele não vai fazer o que eu quero, mas me decepcionar ele não vai não. Por isso, irmãos, confiança. Você deixaria seu filho ir na casa de alguém que você não conhece? Jamais. Confiança. Confiança, irmãos. É aonde exatamente nós criamos esse vínculo, esse relacionamento, confiança. E quando eu confio, irmãos, quando eu entendo o que Salomão disse aqui, irmãos, eu aprendo, sabe o quê? Uma palavra valiosa também para os nossos dias. A esperar. Porque se eu entendo que Deus é soberano, eu entendo, eu me submeto, eu confio, então eu aprendo a esperar, que é o que o texto diz. Sossega, tem um tempo, tem um momento, espera. O nosso Deus, como nós falamos no início, ele é um Deus de propósitos, ele não faz nada por acaso. O pastor Giliardi falou isso ontem. O nosso Deus não faz nada por acaso, em vão. Nasceu uma florzinha aqui. Vou criar uma formiguinha aqui, não tem nada para fazer, vou colocar uma formiguinha ali na grama, porque não... Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê. Quando você entra em qualquer área,
da neurociência, em qualquer área da biologia, em qualquer área, você vai ver, irmãos, uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra. É propósito, é escalonado, é processo, é cíclico. O nosso Deus, ele age desse jeito. É tempo disso, é tempo daquilo, é tempo de preparo, é tempo de capacitação, é tempo de quebrantamento, é tempo de dobrar o joelho, é tempo. Aí depois Deus fala, agora vai! E por a gente não entender ainda essa soberania, talvez a gente não esteja negligenciando, como o pastor Giliardi disse, o tempo. A gente perde o time, irmãos. E eu com meus próprios olhos pude ver ruir grandes coisas que Deus fez, porque perdeu o time. Sabe por quê, irmãos? O ônibus de Deus passa. E é eu que tenho que estar na parada. O ônibus de Deus, ele não vai lá na minha casa. Alex, peraí que eu estou colocando a calça aqui, ó, mais 15 minutinhos. Peraí, Deus. Não. Eu tenho que estar na parada. Meio-dia, eu tenho que estar lá na parada. Porque o ônibus de Deus passa, irmãos, e acabou. É assim. Eu preciso entender isso. Eu preciso aprender a esperar. Salmo 27:14 diz, espera no Senhor, seja forte, coragem. Esperar, irmãos, requer de mim e você coragem. Coragem, porque a gente precisa entender esse processo cíclico de Deus. Nós falávamos domingo passado, é o tempo da caverna. Aí a gente entra lá na caverna, está lá escondidinho, isolado. Aí Deus manda comida, fala no vento, a gente está lá. Aí Deus fala, sai. E a gente, não, sair é arriscado. Aí Deus fala, sai. Não vou sair não, estou com medo. Aí Deus fala, sai. E a gente continua lá dentro. Aí, irmãos, a história continua. Porque Deus não vai ficar esperando eu lá, a minha boa vontade, eu decidi, Senhor, agora eu vou decidir sair da caverna. Aí Deus, então agora faz o que tem que ser feito. O tempo de você sair da caverna era outro. E a gente está lá, irmãos, dentro da caverna. Esperar requer coragem. Por quê? Porque eu preciso discernir. Irmãos, espera na Bíblia está extremamente ligado a discernimento, discernir o tempo, discernir a hora, discernir a voz de Deus, discernimento. E como nós precisamos entender isso? Deus está bradando, Deus em sua soberania está regendo, está controlando, está dominando todas as coisas. E aí às vezes a gente faz igual o povo, que eu falei no domingo passado. Espera tomar uma surra, espera estar no poço, tendo que pisar uva escondido. Aí depois o povo vai lá, depois de 40 anos, fazendo coisa errada. Aí lembra, olha Deus, e a gente tem que clamar a Deus. A gente pode clamar a Deus, né? Meu irmão, porque Deus está lá. Haja o que houver, venha o que vier, Ele está lá. Ele está lá. Ele não dorme. A gente tem lembrado disso? Deus não dorme, irmãos. Deus não precisa de uma pestana, descansar o olho. Deus não dorme. Ele está lá, pleno. E se eu consigo esperar, irmãos, eu valorizo o tempo presente. Se eu sei que agora não é a hora de ir, então o que eu vou fazer, pastor Giliardi? Que o pastor Giliardi falava aqui ontem. Então, se eu sei que não é a hora de ir, eu vou o quê? Aproveitar o meu tempo presente em fazer o que precisa ser feito. Porque eu sei que não é a hora. Eu tenho o discernimento que não é a hora. Eu confio nele. Eu espero nele, eu me submeto a ele. Então, quando eu me submeto a ele, eu entendo isso. E aí, irmãos,
Todo esse processo me remete exatamente à maturidade, entendendo tudo isso, que Deus não falha, que Deus tem a centralidade, que Deus tem o controle, que os olhos dele não se fecham, que ele sabe de todas as coisas. E que muitas das vezes, irmãos, um dos grandes sinais da maturidade, e aqueles mais experientes que estão aqui sabem nessa noite, nessa manhã, um dos grandes sinais da maturidade é você não agir de forma inconsequente ou por impulso, não é esse? Um dos grandes sinais da maturidade. O cara com 20 anos de idade quer fazer tudo, não é isso? Agora, chega nos 40, 50, na maturidade, o cara já vai pensar mais, ele já vai ponderar mais, ele já vai querer se arriscar menos. Amém? Ele já vai querer exatamente... Esse é um dos grandes sinais da maturidade. E aí eu entendo, irmãos, que quando eu tenho esse discernimento, que Salomão descreveu aqui em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para as coisas, então exatamente eu estou entendendo, eu tenho a maturidade, consequentemente, se eu tenho a maturidade, eu tenho o discernimento para mim exatamente entender o que Deus está fazendo. E eu não vou me estender muito, já estamos caminhando para o fim, mas o que eu acho, irmãos, tremendo, a Bíblia mostra alguém que Salomão descreveu, alguém que vivia exatamente Eclesiastes capítulo 3, verso 1, a Bíblia mostra, e sabe quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Quando eu olho para a história de Jesus Cristo, eu vejo exatamente isso. Ele reconhece a soberania do Pai. Você vê Jesus fazendo alguma coisa sem que Deus mande? Você vê Jesus fazendo alguma coisa sem ter orado antes, sem ter discernimento do tempo, sem ter entendido o que era para fazer? A mãe de Jesus vem toda animadinha. Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vira e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o tempo nem a hora. Por quê? Porque ele sabia que tinha um tempo certo, a hora certa, para fazer o que precisa ser feito. Irmão, se é o teu tempo de arregaçar as mangas, trabalhar e investir, fazer algo para a sua carreira profissional, fazer algo para a tua história, faça, mas não se esqueça de princípios que Deus estabeleceu na sua vida. Não se esqueça de valorizar aquilo que precisa ser feito, porque de Gênesis a Apocalipse eu encontro Cristo exatamente, cumprindo exatamente o tempo certo de Deus aqui na terra. E a tempo todo, irmãos, se eu olho, eu vejo em Cristo discernimento, eu vejo em Cristo submissão, eu vejo em Cristo esperança, eu vejo em Cristo maturidade, eu vejo em Cristo todas essas qualidades que eu acabei de falar agora. Eu vejo exatamente em Cristo tudo isso. Mas eu tenho certeza absoluta que ele partiu do princípio: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, porque Cristo entendeu que eu tenho um Pai que criou todas as coisas, e um Pai que não é simplesmente eu devo satisfação. Às vezes a gente trata Deus como se fosse nosso pai terreno, nossa mãe terrena. Eu devo gratidão, eu devo satisfação, eu devo obediência. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que eu já nasço devendo. Quando eu saí do ventre da minha mãe, eu já estava devendo. E não há nada que eu possa fazer que pague. Esse que é o grande lance. Não há nada, irmãos, que eu e você possamos fazer que pague, que retribua a Deus o que Ele tem feito. Não há nada. Eu posso me tornar um celibato, eu posso ir para o monte,
comer gafanhoto, eu posso fazer o que for, não há nada. Eu posso ter uma vida isolada, eu posso fazer qualquer coisa, mas não há nada, não há nada, não há nada que eu e você possamos fazer que pague, que justifique. Não há nada. Então, por isso não adianta eu tentar, Senhor, eu vou, estou obrigado, me sinto obrigado. Meu irmão, não se sinta obrigado a nada para Deus, porque Ele está prescrutando o teu coração. Ele está prescrutando o meu coração. Ele sabe de todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu vou fazer uma breve oração e nós já vamos partir para o momento da ceia. Pai, esses 8 dias, posso falar por mim, eu acredito que para muitos aqui foram dias importantes, dias em que contemplamos de fato a Tua Majestade, dias que, como ouvimos aqui nos testemunhos na sexta-feira, pessoas reorganizaram a sua história, reorganizaram a sua vida, reestruturaram, Senhor, áreas, questões que precisavam, Senhor, serem ajustadas, tiveram de fato uma resposta de Ti, ouvimos respostas que o Senhor deu aqui na sexta-feira, e agora nós estamos aqui encerrando esse período que nós separamos para poder agradecer ao Senhor, porque de fato, se chegamos até aqui nesses 3 anos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Como o pastor Giliardi disse ontem, se estamos reunidos aqui, é porque o Senhor nos reuniu aqui. E não tem outra explicação, por mais que a gente possa tentar achar, por mais que a gente possa tentar argumentar, Senhor, nós não conseguimos entender de outra forma. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um irmão que está aqui nessa manhã. Nós te agradecemos por cada família representada, por aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã. Que a Tua destra poderosa, Senhor, os alcance, os revista, os fortifique, os ampare. E que o Senhor, ó Deus, possa continuar sendo, de alguma forma, Pai, adorado por nós aqui nessa manhã, através de tudo que ainda vamos fazer, seja da ceia, seja da refeição, seja dos parabéns, qualquer coisa, Senhor, porque nós já declaramos isso, o Senhor é o único que deve receber a honra, a glória, a força e o poder. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi insistente conosco ao longo dessa semana. Essa palavra insistente, Senhor, que nos anima a entender, a discernir tudo que o Senhor está fazendo, proporcionando. Essa palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos ampara, que nos acalenta, Senhor, nos dias mais difíceis. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Eu te glorifico, Senhor. Continua, ó Deus, presente neste lugar. E declaramos a palavra de Isaías que se o Senhor não for conosco, nós não iremos, Senhor. Portanto, como foi orado pelo pastor Giliardi, que venham mais 3, 9, 12, 15, quantos anos o Senhor quiser. Mas que sejamos, Senhor, uma igreja que frutifica aqui na terra, Pai. Não nos deixa, Senhor, acomodados, paralisados, inertes, Senhor, aquilo que Tu está fazendo. Que possamos todos juntos discernir esse texto, esse tempo, entender, ó Deus. Olha, é tempo de aprender, capacitar, mas agora já está na hora de arregaçar as mangas e vamos agir. Nos ajuda, Pai.
a discernir isso e não perder o ônibus, não perder o time, não perder o clique, não perder, Senhor, a hora, não estar com os nossos ouvidos fechados, para na hora que o Senhor falar, avance, avançarmos, Senhor. Josué, depois que Moisés morreu, conseguiu discernir isso muito bem. O Senhor falava para ele, ali diante das muralhas de Jericó, são 7 dias, vocês me obedeçam, toquem só a trombeta, no 7º vai ser diferente. Eles fizeram exatamente o que o Senhor falou, e as muralhas foram derrubadas. Que nessa manhã, Senhor, muralhas sejam quebradas, que a tua igreja possa avançar gloriosa, formosa, adornada, Senhor, para os teus propósitos e desígnios aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Depois. Pastor Giliardi, por favor, conduz um momento da ceia para nós. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23, como de costume, ao qual nós lemos para esse momento da ceia. Amém, glória a Deus. Convido aqui na frente o diácono Zé Maria, diaconisa Rosemary. Amém.